para todo mundo falando da Parashá, a gente está na Parashat Vaikra, começando um novo livro aqui, né, com o povo de Israel. Sempre lembrando também que o Vaikra, no começo da Parashá, é muito interessante que tem um Aleph, a letra Aleph, a primeira letra é pequenininha. Pequenininha, sempre lembrando, né, que assim o Rashi traz, né, que Moshe Rabbeinu, quando está escrito Vaikra, Deus chamou ele, como ele tinha uma humildade muito grande, ele pediu que o Aleph fosse escrito de maneira pequena, e aí fica Vaikar. Vaikar é uma palavra que representa mais que Deus não virou para ele de maneira tão direta, mas uma maneira mais esporádica, uma coisa assim. Então, como Deus não queria tirar o Aleph completamente, Moshe Rabbeinu queria que ele não tivesse, então fizeram então uma pshará, né? Como se fala? Uma compromise. Como é que fala em português isso? Um ponto mediano entre os dois, né? Comprometimento, né? Tem em português tem uma palavra para isso. Vocês ajudam a gente. Uma canonização. Vocês ajudam. E aí o Aleph ficou pequenininho aqui na Parashá, mostrando a humildade, né, do Moshe Rabbeinu, que assim começa na Parashá. Essa humildade é necessária porque toda a nossa Parashá fala sobre todas as leis de Korbanot, todas as leis de sacrifícios, que para quem estuda de maneira externa parece uma coisa muito, como se diz, se diz uma coisa muito automática, né? Uma coisa muito não profunda a princípio, né? Como se faz esse korban, é técnica, né? É técnica, é como você faz esse korban, como você faz esse sacrifício, como fazer, que tipo, que animal, quando onde joga o sangue, em cima, embaixo, etc, né? Toda uma coisa, mas na verdade a parte interior, né, disso tem segredos muito grandes, né? Sobre a elevação, né, do povo de Israel por meio desses animais. E por isso é uma parashá muito importante, tão importante que inclusive está escrito na Gemara que antigamente as crianças começavam a estudar pelo livro do Vaikra. E a pela pureza deles. Já que as crianças são puras, porque elas não têm ainda os maus instintos que a gente tem, e o Sefer Vaikra fala sobre os sacrifícios que purificavam o povo de Israel também, né, todas as leis de pureza e impureza, então que venham os puros e estudem as leis de pureza, né? Como que juntem pureza com pureza. Sim. Então, de pureza em pureza, esse é o livro Vaikra. Como o Rabbeinu Roni, a gente fez agora, como se fala? Dilatação de pupila. Fez? Sim. Para fazer um examezinho. Então, é difícil para ele ler como se fala? O esquema, né, que foi escrito aqui. Qual câmera que a gente mostra isso? Então, que o Rabino Calmas é o diretor-geral, eu nem contra a regra sou. Então, eu vou botar isso aqui mais perto para vocês, né? Quem sabe vocês conseguem ler aqui. Dá para ler aqui? Eu vou descrever, deixa eu descrever então. Senão depois eu trago aqui também, tá vendo aqui? Então vocês vão ver, agora o Rabino vai explicar para vocês. Eu vou descrever o nosso diagrama. Sabe o que? Então eu vou levantar, você vai mostrando e eu vou fazer a aproximação com a câmera. Tá bom, tudo bem. O Rabino Calmas, ele vai entrar de cameraman. Vou entrar de cameraman agora. E ele vai dar um close para vocês no nosso diagrama. Bom, pessoal, o que vocês estão vendo aqui é uma tentativa de entender os 5 livros do Humash, do Pentateuco. Não está aparecendo muito. Aqui está o Êxodos. Agora peguei. Agora você está? Agora eu tô bem. Eu tento não me mover? Então, a gente vê que a gente acabou agora de ler o Êxodos, que é o Shemot. E agora a gente vai começar a ler o Levítico. Agora, antes do Êxodo, claro, a gente leu o Gênesis. Agora, essa diagramação aqui, vamos dizer assim, seria cronológica. Como assim? Primeiro, em termos da linha do tempo, teve o Gênesis, que aqui está escrito só Gênesis, o Bereshit. A gente leu o Êxodos. E agora a gente começa a ler, pela ordem da Torá, ler o Levítico, que é o Vaikra. Mas, na verdade, em termos de linhas de tempo, que é essa ideia do diagrama aqui, o livro na Torá, depois do Levítico, a gente sabe que é o Números, é o Bamidbar, e depois Deuteronômio, que é o Sefer Dvarim. Mas, apesar de que eles estão divididos entre, na Torá, Gênesis, Êxodos, Levítico, depois Números e depois Deuteronômio, que é o Dvarim, em termos de linha de tempo, quando termina o Sefer Shemot, começa, em termos de linha de tempo, cronologicamente o Levítico e o Números quase que em paralelo. Eu acho que é suficiente. Eu acho que o Rabino Calma já pode sentar. Então, voltando ao que aconteceu. No final do Sefer Shemot, a gente vê que a presença de Deus, ela, como se fosse que desce no santuário, pairando. Ela paira e o que acontece é que Deus, que essa nuvem que está com a presença de Deus, ela chama a Moshe. E
ela começa a chamar Moshe no início do Levítico. Só que a gente vendo a data do próximo livro da Torá, que é o Números, que é o Bamidbar, a gente vê que ele está falando uma data muito próxima a essa do Levítico. Sim? Uhum. E conforme eu coloquei no diagrama para vocês, que o Levítico e o Números estão praticamente paralelos. Eles começam depois do mesmo advento, da mesma ocasião. Assim que quando a Shekhinah, a presença de Deus, desce no Mishkan, e Deus chama Moshe e começa a falar com Moshe, o conteúdo do Sefer Vaikra, do livro Levítico, de qualquer maneira, em paralelo começa também a história do Bamidbar, que na verdade foi dividida, que a Kadosh assim quis que fosse dividido entre 2 livros. Eu só quero fazer uma alusão, uma alegoria dessa divisão em relação à vida nossa, dos seres humanos. Essas divisões, tipo de garfo assim, acontecem muitas vezes na vida também. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que a pessoa, ela casou, e depois, um advento é uma ocasião importante, e depois vamos dizer que ele virou pai ou mãe. Espero que seja para todo mundo. Se Deus quiser. E depois ele tem outra ocasião que acontece na vida, que ele vira pai, vira mãe. E muitas vezes a gente é forçado a dizer, bom, começou uma nova fase da nossa vida. Claro que começou uma nova fase da vida. E depois você atinge a paternidade, a maternidade, começou uma nova fase da sua vida. Mas qual é a nossa ilusão? Que começou uma nova fase e ela é totalmente diferente da próxima fase. Mas, de certa maneira, igual aos livros da Torá, você passa a ser casado, mas você continua sendo uma pessoa individual. Você depois passa a ser pai ou mãe, mas você continua sendo, em paralelo, você tem uma função na vida que lhe foi outorgada, mas você continua na função anterior, você só tem mais um plano existencial a mais. Ou seja, em outras palavras, o que a gente está querendo dizer aqui? Isso aí é uma alusão a que a gente vai ganhando às vezes, tarefas na vida, mas não pode deixar as tarefas anteriores de lado. Quais são as tarefas anteriores de lado? Uma delas, como um judeu, ou mesmo um não judeu, que todos nós temos a obrigação de continuar a nossa evolução espiritual, ou continuar sendo uma pessoa de bem, ou o estudo pessoal da pessoa, a tua saúde pessoal, o teu estudo pessoal, o teu aperfeiçoamento pessoal, o teu aperfeiçoamento espiritual, ele continua. É claro que ele ganha um enfoque novo e um teor novo, porque você tem uma novo tafkid. Dizem que o noivo e a noiva, no dia que eles se casam, que Deus perdoa todos os pecados dele. Porque essa nova função que ele está tendo, parece que, de certa maneira, beneficia também quem ele era até agora, um tipo de capará. Então é claro que não são coisas totalmente separadas, elas têm. Tem gente que vai dizer que o casamento é a capará, né? Sim, você já está. Você já está indo em conta do que vai passar agora nos próximos 30 anos, já te perdoou por tudo. Sim. O Rabino Kalmos, ele está sendo só brincalhão, aproveitando a festa de Purim. Não entendam nenhum cinismo da nossa parte. Em ambiente de Purim. Porque as nossas esposas também escutam esse Dvar Torá nosso aqui. Escutam. Né? Então a gente está sob censura de qualquer maneira, mas de modo geral tem esse aspecto que uma nova função, ela ajuda a anterior. Se sair gravação na semana que vem, é sinal que elas perdoaram nossas palavras aqui. Se a gente por acaso atrasar, quer dizer que a gente está cuidando agora de fazer apaziguar em casa. Que a gente está querendo falar aqui, em outras palavras, em algum momento das nossas vidas, em outras palavras, a gente assume às vezes novas funções na vida. Mas a gente tem a ilusão que a função nova, ela começou uma fase nova, é outro livro que está começando e não tem nenhuma ligação com o livro anterior. Não, quando a gente começa um livro novo, em paralelo tem outros livros que estão acontecendo. Geralmente já foi dito que as pessoas... Você não pode largar, né, uma função em relação a anteriores e falar, ok, começando um novo livro. Tem algo que você tem que manter o tempo todo, como se fosse uma coisa a mais que você tem que acrescentar, e não trocando aquela ponto interior. Então, por exemplo, que nem a gente fala, uma pessoa que faz chuvá, uma pessoa que não era religiosa, não guardava as mitzvot e começa a guardar as mitzvot. Então você pode falar, bom, eu comecei uma nova vida, eu quero apagar o meu passado. Você fala, não apaga o seu passado. Pega o seu passado, vendo o seu passado. Agora você tem que encontrar, então,
uma circunstância, como se fala, uma esfera mais elevada do que você vivia antes e elevar essa esfera para novos níveis. Se você era uma pessoa que sabia escrevia bobagem, começa a escrever coisas melhores, começa a escrever coisas de Kedushá que possam aproximar o povo de Israel. Sim. Uma pessoa que casa também, eu lembro, né, que sempre na época quando os amigos começaram a casar, né, tem assim algo que você vê muito, né, que o cara casa, de repente ele some da sociedade, ele se fecha, né, na casa. E aquele cara que a gente sempre saía, sempre gostava de aproveitar. Cadê aquele cara? Sumiu, não dá nem pra conversar com ele mais. Sim. Isso é um extremo que, na minha opinião, também é errada, né? Mesmo depois do casamento, cada do casal tem que ter aquele tempo pra si mesmo ainda. Não tem problema que um dos dois saiam sozinho com amigos pra poder conversar, pra poder ter aquele como se fala? Relaxamento, né, etc, né? Não começar uma nova fase da vida e apagar todo o contrário, porque não dá certo normalmente. Sempre dá pode fechar a pessoa. Eu quero analisar o que você falou. Por que esse negócio de apagar um livro anterior ou um capítulo anterior da vida é tão não bem visto aos olhos judaicos? Porque na essência do judaísmo, o judaísmo quer lekadesh et hachol, ele quer santificar o laico. O laico. O subtexto do judaísmo e da Torá é você pegar o mundo laico, o mundo mais simples que tem ordinário, e fazer uma elevação dele. E o caso da elevação não é só elevação no presente momento, é você também conseguir elevar o seu passado. Na hora que a gente começa a falar, comecei uma nova fase da vida e eu estou fazendo um hard reset, estou apagando totalmente tudo que aconteceu até hoje em dia, você está perdendo a oportunidade de poder fazer uma elevação de todo o teu passado. O que é a elevação do passado? Em vários termos, igual você começou a falar tem coisas boas que aconteceram que devem ser perpetuadas, e tem coisas que não eram boas, mas que elas podem ser aperfeiçoadas e transformadas. E é o que dizem, eu tinha um rabino, um dos meus professores, ele não era cínico, mas ele tinha uma observação interessante disso, que os sábios dizem, acho que a gente já falou aqui, mas aproveitando que é Purim também, é a época de Purim, que os sábios dizem que Makom Shebalei Tshuvah Omdim, lugar que as pessoas que fizeram Tshuvah, eles estão hoje em dia, nem os tzadikim puros, então, o meu rabino tinha uma observação cínica, entre aspas, é claro. Claro que os santos não estão onde os Balei Tshuvah estão, porque eles nunca tiveram em muitos lugares que esses tiveram, então é claro que não pode falar dos mesmos lugares. Mas, de certa maneira, existe um potencial de você já ter feito as besteiras que você fez no passado. Se você, em vez de apagar elas ou botar elas debaixo do tapete, você tentar analisar de novo, não, eu vou continuar fazendo isso, não, eu vou continuar exercendo esse tipo de função na minha vida, mas com outra luz, de outra maneira. Eu não vou, às vezes você fala, não vou mais relacionar com aquela pessoa que ela é muito ruim. Não, talvez eu vou voltar a ela e talvez eu vou conseguir fazer uma elevação dela. Existe esse tipo de coisa. Às vezes a gente se ilude, mas às vezes é possível. É um círculo vicioso assim também. Na verdade, isso sempre tem a ver também com o que a gente fala. A gente está entrando em Chodesh Adar, né? Daqui a pouco, Mishneh Adar, a festa de Purim, daqui a pouco, se Deus quiser, né? Nessa semana. Pashat Zachor também a gente está agora, né? Que é lembrando o que Amalek fez contra o povo de Israel na saída do Egito também. E já escrevem os nossos eruditos, os rabinos racídicos também, né? Acho que o Mirtav Melial escreve muitas vezes isso também, que o mundo não é um ponto, não é uma reta, né? Como se fosse uma mola, né? Como se fala, que vai virando uma espiral que sempre volta para o mesmo ponto. Ela vai adiante, mas vai voltando para o mesmo ponto. E quando chega na festa de Adar, né? No mês de Adar que a gente está agora, e chega no dia 14, 15 de Adar, que é a festa de Purim, então o mesmo ar que existia naquela época de Purim volta de novo, né, com a felicidade também da aproximação de Deus, que Deus vai salvar a gente de novo, né? Eu me lembro inclusive que a guerra do Golfo Pérsico, né, acabou, né, na primeira versão do Saddam Hussein, acabou foi declarado, né, que acabou a guerra de Purim, né? Foi em Purim, eu acho em Purim, né? Então, mostrando mais uma vez que as forças de Purim se levantam mais uma vez, né, no mês de Adar. Não é Stam que a gente fala que o mês de Adar é um dia de alegria, porque as forças voltam, como quem dizendo, que nem você falou. E assim também, então, uma pessoa também, quando ela vive, então, quando ela faz cada vez um aniversário novo, ela vai ficando cada ano mais velha, né?
ela tem que, na verdade, não falar, ok, eu acabei o ano passado e comecei o ano novo. Não, eu quero reviver o ano passado, mas... Você falou que é uma espiral, eu estou voltando ao mesmo ponto, mas talvez num ponto mais elevado. Quero elevar esses pontos que eu vivi antes, que eu vivi ano passado. Tantas coisas boas que eu vivi, as coisas mais que eu vivi, eu vou reviver isso, mas elevar isso de maneira mais positiva, entender como isso foi feito para o meu bem, como Deus, na verdade, me ajudou com isso também, né? Eu sempre me lembro aquela história que eu contei uma vez daquele famoso avião, né, dos Andes que caiu, né, em 1970, alguma coisa assim. Uma história muito comprida, quem quiser pode procurar, né? Chama Sociedade da Neve, é um livro excelente que vale muito a pena ler. E as pessoas que sobreviveram depois de 1 mês e meio, né, lá no meio dos Andes, né, eles contam que, por um lado, né, aquela felicidade que se saiu daquele lugar, mas às vezes, de maneira quase incompreensível, eles sentem um pouquinho de saudades daquela situação que eles estavam, porque eles falam, eu aprendi tanta coisa naquele lugar, aprendi o que é uma sociedade que pode ajudar um ao outro, eu aprendi o que é confiar em Deus e não na conta bancária que eu tenho, porque ela não tinha outra coisa, era tudo branco, só existia eu, as estrelas e Deus. Então, eles escrevem assim, né, que de repente você olha para cima e fala, não tenho nada. E quando a gente está no mundo material, a gente confia em várias coisas. Eu confio no meu pai que vai ajudar, na minha mulher, no meu esposo, né, no mundo todo. E Deus tem o seu lugar também, mas não é só em Deus, né? E quando você está num lugar que não tem nada... exclusivo. Então, apesar então do sofrimento, que ninguém estaria disposto a voltar a essa situação mais uma vez, mas quando passa 1 ano, 2 anos, a cada ano que vai passando, você vai começando a fazer aquela introspecção de que, ok, foi muito difícil o que eu passei, mas eu posso elevar aquilo que eu passei para poder viver o meu presente de uma maneira mais elevada a partir das coisas que eu aprendi e vivi antigamente. Talvez a grande mensagem que traz aqui para vocês todos, que tenham um Purim Sameach, com alegria, com felicidade, e se Deus quiser que tenhamos só alegrias para o povo de Israel também, e que todas as pessoas que são contra o povo de Israel, que querem aniquilar o povo de Israel, como Aman, a gente, como se fala, aconselha a ler melhor a Megillah, né, do Purim, e pensar 2 vezes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.